Agora vamos fazer a nossa lição número 2, Curso Básico de Hebraico Bíblico Conceitual. Estamos na lição 2 e aqui quem fala é o seu professor, Advalter Esfalsin. Vamos fazer uma pequena recapitulação da nossa aula de introdução, onde nós dissemos o seguinte: as línguas do mundo estão divididas em relação a Israel. E encontramos em Ezequiel 5:5 o seguinte: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Se nós pegarmos o mapa mundial e localizarmos aqui onde está essa estrelinha Israel, e dividirmos as nações em duas partes, para o lado direito e o lado esquerdo, nós vamos ver que o lado oriental de Israel, as línguas originais escreviam da direita para a esquerda, assim como é o hebraico. E as línguas originais do lado esquerdo, elas escrevem da esquerda para a direita, que é muito interessante nós notarmos. Realmente, a palavra do Senhor, em Ezequiel 5:5, mostra que Israel foi posto entre as nações, ou seja, as línguas do lado ocidental e do lado oriental, à medida que foram escritas, a direção que elas foram escritas está apontando as duas diretamente para Israel, mostrando aí a significância de Israel no mundo. O hebraico é o DNA da criação. A introdução, só fazendo novamente uma recapitulação, o hebraico é o único entre todos os idiomas, pois as próprias letras que acompanham as palavras são vivas e repletas de significado. Cada uma das 22 letras do hebraico tem um significado espiritual, como já falamos na lição anterior. Cada letra vai ter uma mensagem especial, uma mensagem para você. Bem como um valor numérico, falamos da gemátria. Cada letra no hebraico tem um valor numérico, que transforma o Tanakh, aí para os cristãos que conhecem como Velho Testamento, na verdade a palavra é Tanakh, é um livro que foi feito como uma espécie de código secreto que está escondido à vista de todos. Então, quando Deus instruiu homens, inspirou homens para escrever, ele pôs como se fosse um carimbo de autenticação. Esse carimbo é a gemátria. Então, podemos considerar que o alfabeto é a matriz da criação. Como também já falado na outra lição, Deus, quando criou todas as coisas, antes de tudo existir, ele usou a fala, ele declarou. E quando fez essa declaração, usou naturalmente uma língua. E a língua que nós acreditamos que ele usou foi o hebraico. O alfabeto hebraico está aí, começando com o Aleph, que é a primeira letra, da direita para a esquerda, até o Tav, que é a última letra do alfabeto. Como o hebraico tem uma dimensão espiritual, temos que entender que também a posição das letras e a direção da letra também tem uma mensagem para nós. Geralmente, a letra, quando ela está em cima da linha, ela está se referindo às coisas de baixo, ao mundo material ou à substância. Quando ela está na parte de cima da letra, está se referindo a coisas sublimes, ao espiritual, ao pensamento. Então, até a direção da letra e a posição dela na linha do alfabeto tem uma mensagem para a gente também. Isso é importante, muito importante para entendermos. Existe também letras em hebraico que são simples, como, por exemplo, o Yod, ou aqui no caso é o Vav, e letras simples como o Yod, que está aí, mostrando para vocês, que é só um traçozinho. E existem também letras compostas, como o Aleph. O Aleph, por exemplo,
é composto de um iod em cima e um iod embaixo. E no centro você tem um vav, formando a letra Aleph, que é a primeira letra do hebraico. Vamos então estudar hoje a primeira letra do hebraico, que é o Aleph. Como já também dissemos antes, o hebraico surgiu da pitografia. O que é pitografia? Eles desenhavam coisas ao redor da vida cotidiana que eles tinham para mostrar uma ideia ou um conceito. Por exemplo, no hebraico antigo, nós temos aí uma cabeça, o desenho de uma cabeça do boi. Eles viviam no deserto, eles viviam da terra. Então, dentro do ambiente doméstico que eles tinham, o animal mais forte, o animal que tomava liderança entre todos os animais era o boi. Por quê? Ele carregava peso, ele puxava o arado, ele tinha vários serviços, era o animal mais forte. Então, mostrando a ideia aí de liderança e de força, certo? Depois nós temos, na evolução do hebraico, evoluiu passando pelo aramaico. O aramaico, não vamos esquecer, que é uma língua muito próxima do hebraico, como se fosse uma língua prima do hebraico. Então, no aramaico, como vocês podem ver, o desenho da cabeça de boi ficou somente um pouco mais pontiaguda, mas o desenho é exatamente a mesma coisa. E temos hoje no hebraico moderno a grafia, essa daí do Aleph, certo? Que quer dizer força, liderança e sustento. Essa é a ideia, esse conceito está ligado com o Aleph. O Aleph também deu origem ao grego, a letra A, do grego passando pelo latim e chegando até o português, a nossa letrinha A. Só basta virarmos um pouquinho o Aleph, do aramaico, nós chegamos até o A nosso em português. Então, já que estamos falando do Aleph, vamos ver as características do Aleph. O Aleph é a letra que deu origem a todas as coisas. No inglês, tem uma palavra bem parecida com Aleph, que é o aloft, que quer dizer algo superior, algo sublime e algo elevado. Então, vemos que essa palavra do inglês, aloft, vem diretamente do hebraico, Aleph. Em português, temos aí a palavra elevado ou sublime. O Aleph, no inglês, no hebraico, ela é uma letra silenciosa, ela não tem som. Você precisa de colocar ali uma vogal para poder criar um som. O Aleph também representa o princípio de tudo, no caso aqui para nós, Deus, que começou todas as coisas, e também representa a unidade. Por isso que o Aleph tem um valor de 1. Não só o valor de 1, mas também tem um valor de 1000. O Aleph é composto por duas outras letras, o Vav, o Iod de cima, o Iod de baixo. O Aleph valendo 1000, nós vemos um texto muito conhecido lá em 2 Pedro 3:8, que diz o seguinte: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o Aleph tendo o valor aí de 1 ou de 1000. O Aleph é composto pelo Vav, que é esse tracinho no meio, que tem um valor na gamátria de 6. E ele tem dois iodes, o iode de cima e o iode de baixo. Cada iode tem um valor de 10, dando um total para nós de 26, o valor de 26. O valor de 26 está se referindo diretamente a um dos nomes de Deus, que também tem esse valor, 26. Então, vamos ver mais à frente. Outra palavra interessante no hebraico é a palavra fogo, que é composta pela letra Aleph, que representa a força, o sustento, a liderança, e outra letrinha do hebraico chamada Shin,
que é essa letrinha com 3 perninhas para cima, que representa destruição, o Shin, e entre outras coisas. Então, se eu pegar algo que tem força e tem liderança e juntar com destruição, eu vou ter a palavra fogo em português. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Então também tem uma ligação diretamente com o caráter de Deus. Vamos explorar um pouquinho mais do Aleph. O Aleph dá origem a vários nomes para Deus na Bíblia. Um deles, por exemplo, está ligado diretamente, não tem um Aleph, mas está diretamente ligado ao nome de Deus, é a palavra Yah. Temos aí uma correspondência da palavra El. El quer dizer Deus, começa com Aleph. O Yah é uma contração da palavra Yud, Hei, Vav, Hei, que é o tetagrama, que é o nome de Deus, que é o nome impronunciável de Deus. Nós, pelo respeito ao nome de Deus, não pronunciamos, não lemos essa palavra. Então, no lugar de falarmos, nós falamos Adonai. Na Bíblia, quando encontramos o tetagrama, Yud, Hei, Vav, Hei, geralmente se traduz como Senhor. E também temos a palavra que é Elohim. O El é uma contração do Elohim. Em hebraico, toda palavra que termina em IM, temos aí o I e o M no final, ela está no plural. Então, se El é um Deus, Elohim são deuses. Vamos anotar que isso aqui é muito importante, esses números que o resultado da gamátra dessas 4 palavras, porque vamos estar usando nas lições muitas vezes. O Aleph, ou o Iá, tem o valor de 15, porque o Yod tem o valor de 10 e o Rei tem o valor de 5. Na parte de baixo aí da tela, eu coloquei para vocês todo o alfabeto, do Aleph até o Tav, lendo da direita para a esquerda. E em cima de cada letra, por baixo de cada letrinha, nós temos o valor da gemátria de cada letra, certo? Então, quando vocês tiverem dúvida, é só olhar aqui embaixo. Temos o valor do Iá de 15. O El, sabemos que o Aleph vale 1 e o Lamed vale 30. Então, temos um valor total de 31. Na palavra Adonai, temos o valor de 10 para o Yod, temos o valor de 5 para o Rei, temos o valor de 6 para o Vav e temos o valor de 5 para o Rei, dando um total para nós de número 26. E em Elohim, temos o início com Aleph, que vale 1, o Lamed vale 30, o Rei vale 5, o Yod vale 10 e o Mem vale 40, tendo um valor total de 86. Então, esses números são muito importantes. Vocês anotem e gravem esses números que vamos ver palavras em hebraico mais à frente que tenha a mesma gemátria que vai estar ligado diretamente com Deus ou as ações de Deus. Bom, esse texto de Gênesis 1, de 1 a 3, no início da nossa Bíblia, ele diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Bom, um texto bem simples de entender em português, das informações necessárias para entendermos que foi Deus que criou todas as coisas, mas porque é uma tradução, ele não tem a profundidade e a riqueza do hebraico.
Então, só lemos como se fosse uma descrição do passado ou algo que aconteceu na história, certo? Mas aqui nesse curso nós vamos tentar entender melhor o hebraico, suas profundidades e aprendermos com esse estudo. Então, vou colocar para vocês aqui o texto em hebraico. Está aí o texto em hebraico. Eu vou ler a primeira frase ali. Deus criou, no princípio Deus criou os céus e a terra, que diz o seguinte: Bereshit bara Elohim et ha-shamai va et ha-eretz. Vocês observem o seguinte: nós dissemos que o nome de Deus tem valores da gemátria. Vamos, se nós fizermos o seguinte aqui nesse texto, contarmos as letras onde tem o Aleph, vamos contar a primeira. Eu coloquei o Aleph ali com a cor branca. Então vamos lá. Bereshit bara Elohim at, esse primeiro Aleph aí tem um valor de, tem um valor não, tem a posição no hebraico de 15, que representa o nome Yah de Deus, o valor Yah. Se continuarmos a contar, vamos ver que o outro Aleph, no número 26, na posição 26, também vai ser um Aleph, que representa aí, novamente, o Aleph representando a Deus e o seu nome Adonai, que é o tetagrama. Se continuarmos, vamos encontrar outro Aleph na posição 31. E a posição 31 é exatamente a posição do nome El, que é Deus. E continuando nossa contagem, na posição 86, nós vamos ter outro Aleph, que representa Deus, e agora representando o seu nome Elohim. Então, as posições 15, 26, 31 e 86 contêm a letra de Deus e também contém o nome de Deus. Muito, muito interessante. Vamos pegar outro texto em Gênesis 2, 23, que diz o seguinte: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Coloquei em branco para vocês verem a palavra homem e mulher. Como é que se escreve homem e mulher em hebraico? Homem se escreve dessa forma. Homem ou marido se escreve dessa forma. Ish. Temos o Aleph, temos o Yod e temos o Shin. E a mulher ou esposa se escreve Isha. Então vemos aí o Yod e vemos também o Rei. Bom, sabemos que o Yod e o Rei é o nome de Deus, Yah. Então, se tirarmos daqui o Yod e tirarmos da mulher o Rei, formamos a palavra Yah, que é um dos nomes de Deus, que é a contração da palavra Yud, Rei, Vav, Vei, que é o tetagrama. Então, se tirarmos Deus da vida do homem e se tirarmos Deus da vida da mulher, o que vai sobrar? Vai sobrar agora a palavra fogo, como nós vimos lá no início, fogo. Então, tirando da essência do homem Deus e da essência da mulher Deus, o que vai sobrar? Fogo. Mostrando que o homem não consegue viver sem Deus. Se ele tentar viver sem Deus, ele vai se autodestruir. Também nos relacionamentos entre homem e mulher, no casamento, por exemplo, vemos que quando a presença de Deus não está entre a relação, o que acontece com a relação? É briga, é discórdia, é tumulto. Então eles acabam se destruindo um ao outro, como se fossem dois fogos juntos. Dois fogos juntos, o que faz? Toma mais poder e o poder de destruição é muito maior.
Outra palavra também, logo no início de Gênesis, que é interessante, começa com Aleph, é a palavra Adamá. Está escrito aí, ó, Adamá, que quer dizer terra, solo ou pó. A palavra Adamá também tem uma gemátria. Vamos ver qual a gemátria dela. O Aleph tem o valor de 1. E o Dalet tem o valor de 4. E o Mem tem o valor de 40, formando a palavra Adão. Em português está traduzido como Adão, com A ótil, mas é Adão, na verdade. Termina com N, com M no final. Então, Adão não é o nome próprio de Adão. Adão é o nome da humanidade. Então, ele foi chamado, o primeiro homem, chamado de humanidade, que era o que representava toda a humanidade. Não sabemos o nome próprio dele. Se nós somarmos a gemátria desse nome, temos aí o valor 45. Também muito interessante para o nosso próximo slide, 45. Anotem bem esse número aí. Outra palavrinha também muito interessante é a palavra Dama. Vamos tirar o Aleph aqui representando Deus. Vamos tirar o Aleph, vamos ficar com a palavra Dama, que representa, que quer dizer, na verdade, a matéria, a substância. Então, o Dalet tem a ideia e o conceito de porta, ou de ideia, ou de informação. E o Mem tem o valor, o conceito de água, sangue, um sinal, uma força, o caos. Se eu somar a gemátria dessa palavra, eu tenho 4 para o Dalet e eu tenho 40 para o Mem, me dando o número 44. O número 44, ele representa matéria, substância. Só a matéria. Tudo que é material, substância. Agora vamos ver algo aqui muito interessante. Para se formar uma pessoa, para que uma criança nasça, temos que ter a junção do homem e da mulher, do pai e da mãe. E como se fala a palavra pai em hebraico? A palavra pai se fala escrevendo a primeira letra do hebraico, Aleph, e a segunda letra do hebraico, Bet. E se pronuncia Abba, pai. Bom, já sabemos que o Aleph tem um valor de 1 em hebraico. E o Bet, como é a segunda letra do hebraico, tem um valor de 2, dando o valor da gemátria de 3. E mãe, como escrevemos mãe em hebraico? Mãe é o Aleph e o Mem. E pronuncia-se Ima, mãe. O Aleph tem um valor de 1, como já vimos, e o Mem tem um valor de 40, nos dando aí o valor total de 41. Então, quem te dá a substância, o seu corpo, é o seu pai e a sua mãe, registrando o valor de 44. Mas nós sabemos que quem nos dá o Espírito é Deus. E Deus aqui é representado pelo Aleph. Então, se eu colocar Deus com valor de 1, eu vou ter o resultado de uma pessoa completa. Corpo, alma e espírito. Dando origem, assim, à humanidade. Número 45. O Aleph também, a própria palavra Aleph, ela, se formos soletrar em hebraico, ela também vai ter uma gemátria. A gemátria de Aleph o Aleph tem o valor de 1, o Lamed tem o valor de 30 e o Pei tem o valor de 80. Então, se eu somar 80 mais 30 mais 1, eu tenho um valor total de 111, mostrando para nós aí uma unidade complexa. O 111 tem 3 vezes o número 1.
o que eu chamo de unidade complexa. Nos meios religiosos, entre os cristãos, temos a ideia da Trindade, mas essa ideia da Trindade foi desenvolvida muitos anos depois da vinda de Jesus. Na verdade, pelos gentios e pela igreja. A melhor forma de eu entender essa ideia da Trindade é uma unidade complexa, que Deus é um, mas se revela de três formas diferentes ao homem. Então, o mesmo valor 111, se ele é igual a 37 vezes 3, notando que o 3 e o 7 são números muito importantes dentro da Bíblia. O 7 mostrando a ideia da perfeição e o 3 mostrando a ideia uma ideia ser estabelecida. Por exemplo, nós encontramos na Bíblia que para que uma causa seja estabelecida, precisamos de duas testemunhas e uma outra pessoa, no caso o juiz, para decidir a causa. Então, para que uma ideia seja estabelecida, precisamos de três. Então, o 3 e o 7 são muito importantes. Então, 111 é igual a 37 vezes 3. Também existe outra forma de a gente fazer a gamátria. Se eu pegar o valor 37 e somar 3 mais 7, eu tenho o valor total de 10, certo? Por hoje, nossa lição do Aleph vai ficar por aqui. Essa é a primeira parte do Aleph. Vamos ter a lição 2 do Aleph, porque é uma letra muito grande. Então, vamos ficar por aqui. A próxima lição vai ser o Aleph, parte 2. Muito obrigado. Deus abençoe.